falando da transmissão comunitária da variante Delta na capital, que foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde. O primeiro caso foi registrado dia 14 de setembro, para a gente relembrar. O estado está em alerta, estado de alerta, Sergipe. E a Sara Medeiros, agora sim, ela traz mais informações. Vamos conversar neste momento com ela. Seja bem-vinda, uma ótima tarde de quarta-feira para você, minha querida Sara Medeiros. Sérgio, boa tarde. A gente tem assunto sério, sim, para falar, informações importantes, mas antes não queria deixar de passar essa oportunidade, né, de parabenizar pelo seu aniversário, pelo seu dia. Saiba que você está, sim, no lugar onde você gostaria de estar e recheado aí de amigos, de pessoas, de colegas de trabalho que tem esse prazer diário de conviver com você e muito feliz também em hoje poder a gente estar aqui compartilhando com você desse dia especial no dia do seu aniversário. Parabéns e felicidades. Agora vamos ao assunto sério do dia. Pois é, Sérgio, a transmissão comunitária, né, da variante Delta aqui no estado de Sergipe, a gente traz essa informação também da capital, né? É uma realidade, mas a gente pode dizer que é uma transmissão já em todo o estado, porque a gente tem casos em regiões diferentes. A gente aqui na Secretaria Estadual da Saúde, a gente vai conversar com o médico infectologista, o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria, o doutor Marco Aurélio. Doutor Marco, eu queria começar essa entrevista já explicando para a população que está em casa nos assistindo, o que é que significa uma transmissão comunitária, né, e os riscos, né, para o controle da pandemia, se os cuidados, se todo o protocolo que é necessário nesse momento não for seguido à risca. Então, é importante a gente entender, né, que cada variante que chega, né, ela inicialmente a gente tem casos importados, que são aqueles casos que chegaram do local onde está tendo a transmissão. Nossos casos anteriores, todos tinham alguma vinculação com a chegada de algum estado onde já havia circulação comunitária, né? Todos muito ligados ao Rio de Janeiro ou alguma cidade do Rio de Janeiro. Depois tivemos um caso que a gente chamou de transmissão esporádica, onde a gente não conseguiu achar o vínculo, mas era apenas um. E agora, né, com esses novos resultados que chegaram, né, vários casos não se conseguiu identificar essa vinculação. Quando a gente não consegue a vinculação de quem aquela pessoa pode ter pego, ou se aquela pessoa foi a um lugar externo, a gente diz que essa transmissão se deu na comunidade, em algum encontro casual ali, né, no atendimento numa loja, né, na circulação no comércio. Então a gente já passa a ter isso e passa a ter um outro fenômeno, né? Desde que a gente consegue identificar as variantes, a gente tinha um predomínio da variante gama. E nessa última chegada, a gente teve um predomínio já da variante Delta em relação à gama. São 13 casos confirmados, né, da variante Delta aqui no estado de Sergipe, a maior parte deles aqui na capital, mas a gente também tem um caso confirmado em Canindé de São Francisco, que é no sertão, alto sertão do estado, e outro caso confirmado em Simão Dias, região centro-sul do estado. Ou seja, né, ela está circulando em todo o estado de Sergipe, se a gente for analisar pela distância de uma região para outra. A gente já pode considerar, não é? É claro que ainda é cedo, não é? A gente fala, são muitas amostras, mas quando a gente vai pensar no estado como um todo, não são tantas assim. Mas já indica isso, não é? Que o vírus, essa variante, ela já circula, né, em várias regiões do estado e que deve ser, né, a variante que começa a predominar. Por isso que é muito importante atenção a esse fato, apesar do excelente momento epidemiológico que a gente apresenta. Doutor Marco, também não há uma confirmação se essa variante ela é mais agressiva do que as demais, né? Na realidade, assim, essa variante ela se tornou de preocupação justamente porque ela tem uma maior transmissibilidade, né? Desde outubro do ano passado, na Índia, ela já foi identificada e fez uma grande onda lá, se disseminou. Alguns estados dos Estados Unidos, alguns locais, né, da própria Inglaterra têm tido surtos devido a essa variante. O que temos a favor agora é a vacinação, que tem feito com que o efeito dessa variante no nosso território ainda seja limitado. A gente fala ainda por quê? Porque a gente precisa aumentar a cobertura vacinal e precisa estar mantendo algumas medidas de barreira para que a gente não
tenha a transmissão intensa. Esses 13 casos confirmados, né, os pacientes evoluíram bem? Esses pacientes, se tem informação também se eles já estavam vacinados? Então, todos tiveram boa evolução, né, tiveram sintomas leves, nenhum precisou de internação. Sobre vacinação, a gente tem apenas 3 que tinham um esquema completo, né? Os demais ou só tinham uma dose, né, ou ainda não estavam vacinados. Né? Então mas de maneira geral, né, nenhum foi caso grave, né? Nenhum foi um caso que mereceu internação. Então a gente precisa estar alerta, né, para aumentar essa cobertura vacinal, né, principalmente naquelas pessoas que ainda não foram se vacinar por algum motivo. Ô, doutor Marco, e é importante também que as pessoas tenham essa consciência que, embora a gente esteja vivendo um momento de maior controle da pandemia, que a gente pode dizer casos em baixas, graças a Deus, casos em baixa, né? Graças a Deus. As medidas de biossegurança, o uso da máscara é algo ainda indiscutível, né? Justamente para a gente poder continuar avançando, né, em eventos, em atividades. É importante que a gente avance na vacinação, né? A gente, né, vacinou 91,3% dos adultos, então ainda falta ali quase 9% de adultos a serem vacinados. Essas pessoas precisam procurar o serviço de saúde para se vacinar, mas a gente precisa manter também as barreiras para que a gente tenha uma transmissão lenta, porque outros países que já tiveram controle voltaram a ter surtos quando começaram a não respeitar mais as medidas de isolamento. Doutor Marco, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Fico alerta, né, Sérgio, de que a gente não pode baixar a guarda de forma nenhuma, para que a gente continue tendo essas notícias positivas, né, de redução expressiva de óbitos, né, redução expressiva de casos da doença aqui no estado de Sergipe. Todas as medidas de biossegurança, elas devem ser mantidas e cumpridas. A gente fica sempre batendo nessa mesma tecla, porque é importante que as pessoas não esqueçam, a pandemia, ela não acabou, a pandemia está aí. Sérgio. Gosto verdadeiramente dessa expressão. É necessário que não se baixe a guarda. Exatamente o que tem que ser dito, Sara. Muito obrigado. E também, doutor Marco Aurélio, muito obrigado pelas informações, por essa prestação de serviço importante. E eu também agradeço a Sara. Muito obrigado, Sara. Eu estava aqui na expectativa para assisti-la, né? Também o doutor Marco Aurélio, agradecer a você de coração. A Sara Medeiros é uma das pessoas que eu também mais admiro aqui no Sistema Atalaia de Comunicação. E nós, nos momentos certinhos, nós pontualmente conversamos sobre assuntos muito profundos que nos tocam realmente. E eu tenho muito carinho por ela, pela mãe dela e também pelo Oscar, o gato mais bonito do estado de Sergipe. A gata mais bonita é a Catarina e o gato mais bonito é o Oscar. E eles se parecem muito, inclusive. Que casal lindo de gatos. Beleza, gente?